Fala rapaziada do Legal Azulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Assis aqui com vocês. Galera, bora conversar um pouco mais sobre o time do Remo, né? Sobre o Marcelo Cabo também. Também quero falar um pouco sobre o retorno do Leonan, um lateral direito aí no radar do Remo, será? A gente vai conversar um pouco sobre isso. E também, claro, a Copa Verde, a CBF disponibilizou aí o calendário, a gente vai conversar bastante sobre essa competição. Antes eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Quando chegarmos aí a 33 mil inscritos, vamos sortear 4 camisas do Clube do Remo para vocês. Chegou na marca, a gente sorteia, tá bom? Estamos chegando aí a 29.600 inscritos. Eu agradeço a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal e que apoia o nosso trabalho e que, claro, né, dá aí esse tamanho pro Legal Azulino que o Legal Azulino tem, né? O Legal Azulino é de vocês, sempre falei isso aqui e, claro, o nosso intuito principal aqui é sempre defender essas cores aqui, essa cor azul marinho, dessa camisa maravilhosa e desse clube maravilhoso, né? Então se inscreve aí, deixa seu like também, compartilhe nossos vídeos, aquele triplo C, curte, comente e compartilhe, tá bom? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado pela NBet91. Se você não se cadastrou lá, aqui no primeiro comentário fixado você clica, se cadastra, vai te levar lá para a plataforma da NBet91. Se cadastrando na NBet91, além de você concorrer a uma camisa do Clube do Remo, quando chegarmos a 150 cadastros, você também concorre a 2 ingressos para o Clube do Remo no confronto contra o Cametá, tá bom? Os jogos do Clube do Remo em casa, a gente vai sortear ingressos, tá bom? Na NBet. Então já peço para você se cadastrar aqui no primeiro comentário fixado para você concorrer. E claro, conheça a plataforma, faça as apostas lá, é bem tranquila a plataforma e é aquele velho lema: apostou na NBet, ganhou, a NBet pagou. Então, cadastre aí na NBet, a casa de apostas aí do torcedor do Norte e do torcedor paraense, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora falar agora um pouco sobre o time do Remo, né, que entrou em campo ontem, venceu por 3-1 aí a equipe do Independente, jogou, na minha opinião, de maneira razoável para boa, tá? Não vou dizer que o Remo arrebentou ontem, e como eu disse para vocês, se o Remo tivesse vencido por 7-8 o Independente, eu não ia chegar aqui para você no outro dia e falar: esse time tá pronto, esse time pode jogar uma Série C, um Parazão, vai ser campeão do Parazão. Não, tudo é um processo, tudo é uma questão de você levar com continuidade. E o Marcelo Cabo tem que dar continuidade nesse esquema tático, que é muito bom, por sinal. O time do Remo ontem mostrou que estava muito bem treinado no primeiro tempo, mas essa questão aí, das ultrapassagens, principalmente do Richard Franco na direita, fez com que o Remo tivesse mais opções de ataque, entendeu? Opções para atacar o adversário. É bem importante isso e que o Marcelo Cabo continue trabalhando isso, porque essas questões do elemento surpresa, dos volantes que vão fazer aquela ultrapassagem, isso é muito importante. E o show ontem na contenção deu uma segurança a mais no meio campo do Remo, que a gente não tinha tendo com o Pingo, por exemplo, entendeu? O Pingo não estava dando aquela segurança que o Show deu ontem. E tem alguns torcedores que não gostam do futebol do Show. Eu, sinceramente, gosto muito do futebol do Show, tá? Acho que ele não precisa aparecer, não precisa dar carrinho, não precisa ficar, dar um carrinho lá e ficar, não, pô. É um cara que joga na dele, simples, distribui o jogo naturalmente. Sabe que eu comparo o Show, o futebol dele parecido assim, com aquele volante que passou no Remo, que eu gostava muito do futebol dele também, o Yuri. Você não concorda comigo? Se você concorda, deixa aí nos comentários. Um cara simples que não fazia o básico dentro de campo, mas o básico dele era muito importante pro time, né? Infelizmente o Yuri, com 2 passagens que ele teve no Remo, aliás, as 2 passagens jogou super bem no Remo, ele pegou times quebrados, times que não tinham condições, né? Se ele, por exemplo, cai naquele time lá de 2020, o Yuri tinha sido um ótimo jogador naquele time do Remo, não tenha dúvidas disso, tá? Sobre o time do Remo, eu vou esperar um pouco mais, como eu disse pra vocês. Eu gostei bastante do time ontem, né? Tirando algumas ressalvas que a gente tem que criticar aqui, não pode deixar também. Mas eu gostei bastante do time ontem. E o Marcelo Cabo mostrou aquela evolução que eu acredito no trabalho do Marcelo Cabo, gente. Como eu falei pra vocês, eu acredito. E não é questão de passar pano. Tá passando pano pra Bentes. Cara, eu sei diferenciar a questão política da questão futebolística, entendeu? Eu tô dando uma chance pro Marcelo Cabo, como eu falei pra vocês, entendeu? O Bentes, ele já esgotou todas as, pelo menos comigo como torcedor, tá? Todos os passos da confiança que eu poderia ter nele dentro do futebol. Eu confio muito no Bentes administrativamente. Agora, dentro do futebol, ele deixou muito a desejar, principalmente com essa última contratação desse Fabinho aí, de atacante do Remo, né? Mais uma vez, uma contratação furada, e daqui a pouco eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso também, tá bom? Mas vamos dar mais tempo aí pro time do Marcelo Cabo pra ver, né, a evolução. Eu tenho certeza que vai ter uma evolução.
Antes da gente falar, galera, sobre a Copa Verde, quero falar aí sobre o nosso patrocinador aí, a New Auto Center. Serviço de funilaria e pintura e mecânica em geral. Você vai lá na New Auto Center, você que tem o seu veículo, vá lá para esses serviços que você ganha um desconto aí e um atendimento especial por ser inscrito aqui no Legados Winners. São nossos patrocinadores oficial. Vá lá, diga que é inscrito aqui no canal, tá bom? E eu vi muita gente nas redes sociais reclamando da questão da TV e tal, que não tem como assistir, né, a Série C. Meu amigo, você tem como assistir. Aqui no primeiro comentário fixado tá o link do Gabriel, meu amigo. Chama ele aí, tá? Se você tiver uma internet boa, você pode aí fechar o seu pacote de TV com o Gabriel. Chama ele aí e ajude também os nossos demais patrocinadores aqui, tá bom? Galera, eu quero falar agora com vocês um pouquinho sobre, né, a Copa Verde. Por quê? Eu já tinha divulgado aqui pra vocês a Copa Verde, né? A tabela da Copa Verde. Porém, a CBF disponibilizou a tabela detalhada da Copa Verde, inclusive o dia e o horário do confronto do Clube do Remo. O Remo vai entrar na segunda fase, vai ter a primeira fase, inclusive o Castanhal é o representante do Pará nessa primeira fase. E aí, o Remo vai aguardar o vencedor de Humaitá e o Trem do Amapá. Cá entre nós, gente, eu vou ser bem honesto aqui com vocês. Vocês sabem que eu trabalho aqui, né, com a minha opinião sincera e honesta aqui com vocês. Essa tabela do Remo, inclusive isso vale para o senhor Marcelo Cabo, da Copa Verde, o Remo é obrigatoriedade do Remo chegar na semifinal pelo menos. Sem sustos, sem sustos. Vai pegar o vencedor de Trem do Amapá e o Humaitá do Acre. Depois vai pegar, né, o vencedor ali, pode ser um Atlético Acreano, né, ou um São Francisco do Acre. Pode ser um desses adversários aí do Remo. Tá? Se não me engano, o São Raimundo de Manaus, né, que é o time mais forte ali. Mas, cara, sinceramente, porque o Atlético Acreano joga com o São Francisco do Acre, e aí o vencedor vai enfrentar o São Raimundo, né, de Manaus. Não é o de Roraima, é o de Manaus, que é um pouco mais forte. Mas mesmo assim, gente, o Remo tem total obrigatoriedade de chegar na semifinal, cara. Porque se a gente for olhar, por exemplo, a tabela da Mucura, é uma tabela mais difícil. E essa Copa Verde dessa temporada, ela é diferente da temporada que o Remo ganhou e principalmente da que a Mucura ganhou, pô. Ela vai ser mais disputada, ela vai ser mais difícil de ganhar. Então, pro Remo chegar numa semifinal e numa final, o caminho, pelo menos na minha opinião, tá mais fácil. Não quer dizer que o Remo vai chegar na final. Tô dizendo que vamos chegar na final, acabamos com isso. Não. Eu conheço o time que eu torço. Eu sei que o Remo adora fazer uma remisse, por isso que eu tô falando aqui. É obrigação chegar na semifinal sem sustos. E aí provavelmente deve pegar uma Mucura, deve pegar um Manaus, ou até propriamente um Castanhal, que pode ser uma surpresa, né, na competição, ninguém sabe. Então o Remo tem que ficar bem focado nessa situação. A gente espera que o time faça uma campanha interessante. O Remo joga em casa no Bainão, no dia 22, vai enfrentar o vencedor desse confronto aí, o Humaitá e Trem do Amapá. Casa cheia novamente no dia 22, tenho certeza. Quarta-feira de cinza, o torcedor vai estar lá, vai comparecer, independente aí da fase do time. Então o Remo precisa estar bem confiante. E vai ter também a Copa do Brasil, né? Esse time precisa estar jogando bem na Copa do Brasil, porque vai jogar fora de casa, vai enfrentar um time encardido na Copa do Brasil, provavelmente. E a gente não pode dar mole nessa Copa do Brasil, porque é dinheiro, irmão. É dinheiro. Ainda mais você, Bentes, que gosta de dinheiro, já vai chegar para esses caras lá, jogadores, é o seguinte, o bicho é esse aqui, pra chegar pelo menos aí na terceira fase da Copa do Brasil. Porque dá pra chegar, pô. Dá pra chegar na terceira fase da Copa do Brasil. E aí, dependente do sorteio que vai ter, a gente pode sonhar até em chegar mais longe um pouco. Mas o nosso principal foco na temporada é simplesmente o acesso. E também títulos aí, por exemplo, como Copa Verde, como Campeonato Paraense, que são os títulos mais próximos do Remo e teoricamente mais fáceis pra ganhar, né? Bom, galera, agora eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Leonan, né? A volta do Leonan. Porque o Leonan vai treinar amanhã com a equipe e vai voltar, graças a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Vai voltar no jogo contra o São Francisco, lá em Ipixuna do Pará, tá? Lá no Ipixunão. E é importante a gente ressaltar que, para mim, o Remo vai ter um crescimento muito grande com a volta do Leonan. E tem que entrar como titular, não pode ser banco do Ray Lopes, pelo amor de Deus. Tem que entrar como titular. Por quê? Mesma coisa do Show, tem que entrar logo jogando logo. Porque ele vai crescer o futebol também do Pablo Roberto. O Pablo Roberto vai ter mais liberdade, talvez a mesma que o Richard Franco tem, com o Leonan ali, que é um cara que vai subir mais, que é um ótimo cruzador,
é um ótimo batedor na bola também, ele bate bem com as duas pernas. Então o Leonan, cara, vai ser sim ali um crescimento muito grande para esse time do Remo. Se você viu o time do Remo jogando bem, provavelmente com a volta do Leonan esse time vai jogar bem melhor, tá? Pelo menos é o que eu acho. Agora tem a questão aí de atacantes, né? Que o Remo precisa ir atrás de um centroavante. Ou parar com essa assistência aí maluca nesse Fabinho, começar a dar oportunidade para alguns garotos da base. Nós temos 2 aí centroavantes, o Canu e o PP. Tem que dar oportunidade para esses meninos também, porque eu prefiro apostar num moleque desse do que apostar nesse Fabinho aí que tem 27 anos, 28 anos. E a gente já viu que desse mato não sai coelho. Esse cara não é do ramo, gente. Eu já vim avisando isso aqui há um bom tempo. O torcedor vai só se irritar, esse cara vai só se queimar aqui. É melhor, na minha opinião, deixa ele lá, entendeu? Deixa ele treinando. Se o Muriqui, por exemplo, Deus o livre até se machucar, alguma coisa do tipo, aí põe ele no banco lá pra ser um reserva imediato, entendeu? Mas a gente tem que preparar os garotos, cara. Se o Remo não vai contratar nenhum centroavante, e parece que tá mesmo esperando aí o Quirino, né? Vai ter que dar oportunidade pros garotos. Sobre o lateral direito, né? Eu vi muitos torcedores reclamando aí do lateral direito. E o Remo já tem ciência disso também, tá? A diretoria do Remo já trabalha também nessa questão da contratação de um lateral. Só que o Remo não tá no mercado atrás de um lateral, tá bom? Não está no mercado atrás de um lateral, até porque o mercado, teoricamente, está fechado, porque a maioria dos bons jogadores já estão empregados, né, jogando os campeonatos respectivos, campeonatos estaduais. Mas tem um lateral que chama a atenção da diretoria do Remo. Porém, esse lateral também está empregado, que é o Gedeilson. Inclusive, tem alguns torcedores que pedem esse jogador, né? Um jogador de 30 anos. Eu assisti alguns jogos dele ano passado, é um bom lateral, jogou pelo Ipiranga, né? Eu sei que eu tenho alguns torcedores que vão criticar. Pô, tem que ir lá na Série B buscar um lateral, pô. Eu também concordo com vocês, não estou contra. Porém, o Gedeilson é 1 milhão de vezes melhor que o Lucas Mendes, cara. Eu não mandaria o Lucas Mendes embora, eu não mandaria ele embora. Eu acho que ele para uma Série C, ali até mesmo para ficar na reserva ali e revezar com o Gedeilson, por exemplo, da vida, seria interessante. Eu não acho o Lucas Mendes um pé de rato não, cara. Ele pode ser utilizado, ele pode ser treinado, ele pode ser até mesmo, né, no momento em que o Remo precisar de um lateral defensivo, ele pode entrar no jogo e pode dar uma segurada lá. Ele não é ofensivo, eu já tinha falado isso aqui desde quando o Remo contratou ele. Mas o Gedeilson é um jogador muito interessante, cara. Tem estatura, uma boa estatura e um bom cruzamento também na área, né? Que é uma coisa que o torcedor cobra muito dos laterais, né? Mas, por enquanto, o clube do Remo vem só avaliando esse nome. Não tem nenhuma proposta, inclusive o cara tá empregado, tá jogando o Campeonato do Sul, né? O campeonato lá pelo Ipiranga, e parece que o Ipiranga quer muito contar com ele para a Série C. Mas eu vou ficar de olho nessa situação aí. Qualquer outro nome de lateral aqui que surgir, ou qualquer outro jogador, a gente traz aqui no legado, como sempre trouxemos aqui para vocês. Se surgir algum nome, né, caso seja verdade ou não, a gente sempre traz aqui para vocês, esclarecendo tudo, tá bom? Então é isso, já agradeço vocês, galera, muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo, tchau.